Fala galera, beleza? Dan10 aqui na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez o vídeo sobre um torneio que eu joguei no Campeonato Goiano, um torneio paralelo no formato Progressive KO. Formato interessante, tem algumas dinâmicas diferentes ali, atrai bastante jogadores recreativos. E eu trouxe algumas mãos interessantes aqui para vocês, beleza? Sem muitas delongas hoje, vamos direto para as mãos. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse formato de vídeo. E também não se esqueça de fazer aquilo de sempre. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho, claro. Compartilhar os vídeos com os amigos. E também leia lá na descrição que tem coisa boa para vocês, beleza? Bora lá, roda a vinheta. Bem-vindo ao poker, é o que diz o letreiro lá do Players Poker Club, o clube mais antigo de poker do Brasil, onde cedia o Campeonato Goiano, que tem esse troféu belíssimo do Main Event. O Main Event não é assunto desse vídeo, mas se você quer ver algumas mãos que eu joguei lá, começar um enquadro maluco e também acompanhar sempre que eu jogar esses eventos em tempo real, me segue lá no Instagram, @Daniel10Liveira, eu posto Reels e também nos Stories. Olha a festa da minha torcida depois que eu puxei esse potaço. O torneio desse vídeo é o Progressive KO, que tinha 30 mil reais garantidos em premiações, um buy-in de 250 reais e era no formato PSKO. Para quem não conhece esse tipo de formato, a premiação dele é dividida de duas formas. Parte dela é destinada para os melhores colocados e uma outra parte vai sendo acumulada a cada eliminação. Isso possibilita com que alguns jogadores recuperem seu buy-in ou até ganhem dinheiro sem fazer uma mesa final, por exemplo. Eu não filmei o torneio desde o início, mas depois eu mudei uma mesa que eu fiquei numa posição boa para gravar. E aí sim eu comecei a filmar, começando por essa mão, que o jogador entrou de limp. Eu com rei 7 naipado de ouros do botão, subi para 3.500 na blind que estava 1.000. Tentando isolar ali, né, para evitar com que os blinds entrem na mão. Eu jogar em posição contra o jogador teoricamente mais fraco. Só dele estar entrando de limp já dá um indício que ele é um recreativo. Mas para minha surpresa não foi ele que entrou na mão não. O Big Blind, que já era um jogador regular, defendeu e ele foldou. O flop foi 10, 2 e 5, apenas uma carta de ouros, não acertei muita coisa. Mas eu sou agressor da mão, né? Estou em posição também, então vou seguir minha estratégia. Fiz uma continuation bash baixa aqui de 2.500, pouco abaixo de 1/3, e ele foldou, foi suficiente para eu já puxar esse pote. Próxima mão que eu trago, dama, vermelho, e depois de uma outra dama ao meu lado direito é Catarina, uma ótima jogadora, aumentar para 1.000. Eu tribetei ela para 7.000, estávamos jogando Deep Stack e até emocionei, olha só. Deixei o celular cair na mesa ali. Espero que isso não tenha representado alguma tel para ela, mas foi um acidente de percurso ali mesmo. Não é fácil, galera, fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Pensar na mão, jogar poker e ainda gravar para vocês é uma tarefa difícil. Ela foldou dessa vez. E assim nós vamos mesclando nosso jogo. Vocês viram, uma mão sem tanto valor, outra mão forte, e assim a gente confunde a mente dos oponentes. Finalizando o período de entradas e reentradas do torneio, eu já tinha eliminado 3 jogadores, garantindo o meu buy-in de volta, 250 reais, ou seja, eu estava free rolando, como a gente diz no poker. A partir de então, tudo que eu ganhasse seria lucro, e se alguém me eliminasse, já garantia também uma premiação de 150 reais, já que os bounties vão acumulando na minha cabeça. Finalizando as inscrições, as blinds reduziam para 20 minutos, restavam 85 jogadores e a média estava em 60 mil, eu estava bem acima da média, com algo entre 90 e 100 mil. Nessa mão eu estava do Big Blind, um dama 2 off, uma mão que eu não vou defender muito, né? Mas a mesa rodou em fold até o jogador do button, que estava bem short, e ele já tinha chovado algumas mãos no escuro. O all-in dele era de 8.000. Não afetaria em nada meu stack caso eu perdesse a mão, então eu paguei ele, sabendo que eu poderia estar atrás, mas vou tentar acertar as minhas cartas para tentar puxar o bounce dele, né? O showdown foi terrível ainda, ele tinha dama 3 de espadas, mas havia grandes chances de empatar, ainda mais depois desse flop. 8 vala e dama, turn 10, river 9, a mesa seguiu e eu dividi, não foi dessa vez que eu peguei o bounce dele, mas também não posso reclamar que poderia ter sido bem pior, né? Essa mão foi bem interessante, o jogador entra de limp de posição inicial, no começo da mesa ali, o restante da mesa folda. Eu tinha rei 9 off do small blind e a jogadora à minha direita do button dá um raise para 3.500. Bom, essa é uma situação interessante porque eu acho que ela pode estar punindo o limper com uma gama de mãos mais ampla
Não necessariamente esse rei de 3x5 representa muita força. Igual eu fiz daquela vez com o rei 7 suited, ela pode estar fazendo com algumas mãos. Então eu já tento explorar, tento punir a punição dela. Então eu subo para 9.500, já consigo fazer ela foldar um As 10, off, algumas mãos que me ganham, rei dama, mãos que jogariam em posição contra mim. E minha preocupação não é nem tanto o jogador que entrou de limp, já que eu imagino que esse sim está com um range bem mais fraco. E no pior dos cenários, caso ele me voltasse ou ela, ainda cabia bastante fold, eu subi para 9.500. E para minha surpresa ele foi all-in dessa vez, com stack de 50 mil. A jogadora do bottom foldou, e aí eu só valorizei meu fold, né? Pensei um pouquinho ali para não ficar tão na cara. Foldei, não sei exatamente o que ele tinha, mas ou era um par, alguma coisa assim, ou uma trap. Vocês lembram daquele jogador que tinha ido all-in com dama 3 suited? Aquela hora ele tinha 8.000 na blind 1.000 e agora ele tinha 8.500 na blind 1.500 e foi all-in de novo. E eu tinha uma mão linda para pagar ele. 10 e valete de copas. Ou eu pagaria ou eu ia isolar, mas teve um obstáculo no meio do caminho. Catarina, minha direita, subiu para 25 mil, deixando aproximadamente 30 mil fichas para trás. Tudo que eu não queria ver era isso. E aí, novamente, ela, por ser um jogador experiente, pode estar querendo isolar para jogar somente contra esse jogador e tentar pegar o bounty dele. Mas aí já colocou muita ficha, né? E tem um detalhe também que eu acho que com as mãos não tão fortes, como, sei lá, as dama, 9-9, ela poderia ir all-in direto, não dar o raise. Esse raise, pra mim, é mais um indício de força do que se ela tivesse chovado mesmo. Ainda assim, eu reflito um pouco ali com essa minha mão, que ela pode ter uma boa equidade, mesmo contra mãos fortes como As e Rei. Mas acabei mantendo a disciplininha ali, foldei. Até porque o call ou o all-in dela machucaria bastante meu stack, significaria uma boa parte dele. E aí eu tive que gastar um time bank. Os demais jogadores foldaram. E vamos ver se eu vou me arrepender depois do showdown e do board, né? Ela apresentou dama-dama, me dando um certo alívio. O outro jogador tinha 7-8 de paus. No flop, fico no flush draw, ficaria, né, com duas cartas de copas. Turn 10, river valete, acertaria dois pares, mas não ganharia a mão. Beleza, segue o jogo, vamos atrás de outros bounties, já que aquele não deu. Abri esse As 9 off, 3.000 do meio da mesa. Os jogadores vão foldando até os blinds. O small blind também folda. Eu vou jogar contra o big blind que estava short stack. Mais um alvo também que eu estava mirando a fim de coletar mais um bounty, né? Uma dica é essa, pessoal, sempre mirem os stacks curtos ali para você se expor e colocar em situações que você pode coletar o bounty deles. Quer situação melhor que essa? Acertando top 2 no flop, dois pares, As 9 e 6. Fica até difícil de extrair, né, já que eu bloqueio os pares todos ali. Então a minha estratégia dessa vez foi apostar um blind para tentar mantê-lo na mão ali com qualquer par, draws, deixá-lo curioso ou até abrir a possibilidade dele fazer uma graça, um blefe, um semi-blefe ali. Poderia até ter dado check com essa mão, mas mesmo fazendo uma aposta tão baixa ele conseguiu foldar. Não sei o que ele tinha e não foi dessa vez que eu peguei o bounty dele. E agora uma mão que nem sempre eu vou jogar dessa posição, As 5 off. Eu resolvi jogar por, novamente, ter jogadores short stack na mesa e eu me expor a possibilidade de jogar contra eles e pegar os bounties. E também porque os jogadores à minha esquerda não estavam reagindo tanto, contra bets, punindo. Então, essa é a ocasião que eu amplio um pouco mais o meu range open. E foi o exemplo dessa mão. Só porque eu falei, dessa vez eu fui punido pelo jogador do bottom. Então eu tive que foldar. Não deu certo o meu plano. Mas percebam que não foi à toa, né? Com qualquer mão. Ele apresentou um par de valete. Esse vídeo tá cheio de mãos diferentonas, né? Meio fora da curva assim. E essa talvez é a mais polêmica delas. Tava com o rei e 2 de ouros do Big Blind. Todo mundo foldou até o small, que era a Catarina, completar. Vamos lá pra Blind War, jogar em posição. Só dei mesa atrás. E o flop trouxe As Dama 10. Eu tenho a broca, ela dá mesa, eu dou mesa. O turn dobra o 10. Esse board pode até ter acertado algumas mãos delas, mas não acerta tanto, porque os ases, as cartas mais altas, ela provavelmente aumentaria pré-flop. Então ela aposta 2.000 e eu pago, porque eu posso estar ganhando com o meu rei alto e eu tenho a broca do valete, né? O river foi um 9 de ouros.
O River foi um 9 de ouros, que não foi a melhor carta do mundo, porque algumas das mãos que eu estava ganhando, que seria valete 8, valete 9, talvez um 8 e 9, acertaram agora. Mas eu acredito que com essas mãos ela não apostaria no River. Assim como uma dama também, acredito que com a dama ela jogaria mais de check call. Então ela apostou 4.000 aqui, e na minha visão ou ela tem um 10 e trincou, ou ela não tem nada, missou ali total e tá tentando blefar o pote, levar no braço. Tem alguns flush draws também, de copas, alguns draws para sequência, valete X, que eu posso estar ganhando com o rei alto. Além do fato de que eu tenho um preço até ok para isso, ela não fez uma aposta muito alta, ela apostou 4.000. Então eu resolvo confiar na minha leitura e tentar acertar na intuição ali. Pago os 4.000 e ela apresenta um as e damas de ouros para minha surpresa. Agora do botão, me deparando mais uma vez com aquela cena que vocês viram algumas vezes aqui nesse vídeo, que é o jogador ali ao lado do Dylan entrando de limp. Então percebo que ele fazia isso numa frequência alta, não só com as mãos de valor. Então às vezes que eu voltei ele me deu all-in, foi um azar da minha parte. E agora eu tinha uma mão de valor para jogar contra ele. Então eu fiz 5.500, a blind estava 1.500, então quase 4x, que eu acredito ser suficiente na maioria das vezes para isolar ali os blinds, não entrar na mão, jogar em posição com ele. Dependendo se ele voltasse agora, eu estava disposto a pagar all-in. Mas o meu objetivo de jogar contra apenas um jogador foi por água abaixo quando o small blind apagou. Aí já melhorou as odds para o big também entrar na mão, dependendo da mão que ele tivesse. E foi exatamente o que ele fez. E deu mais odds ainda para o jogador que entrou de limp. Agora eu até preferia que ele chovasse do que ele apenas pagasse aqui, porque ele chovando teria a possibilidade de jogar só contra ele, né? E ele pagando, eu teria que jogar contra 3 jogadores com um par meio vulnerável. Par de 9, na maioria dos casos, vai bater cartas acima dele. E apesar de eu estar em posição, eu me colocaria numa situação difícil. E foi o que aconteceu. As dama 4 é o flop, 2 cartas acima dele. A chance de pelo menos um desses jogadores ter acertado um par maior que o meu é bem grande. E mesmo apesar de eu ser o agressor da mão e poder representar aqui, eu resolvi não blefar dessa vez contra 3 jogadores só de mesa. O turn mais uma carta acima do 9, um 10 de espadas. Agora completou sequência, completou um possível flush também. Então nesse momento eu estou me contentando em ver o River de graça tentar acertar um 9 ou sei lá, quem sabe um milagre ou ganhar essa mão no showdown. O River foi outro dama pareando no board. O jogador de small blind dá uma pensada e sai apostando 8.500. Não vejo ele fazendo isso com muitos bleffs. Big blind folda. O jogador que entrou de limp também. E eu só aceito o ferro nessa mão. Larguei e ele puxou o pote. Blinds 1.000, 2.000 agora. Subo para 4.000. Com asa 9 de espadas. Napadinho. Os jogadores vão foldando imediatamente à minha esquerda. O outro ali já no celular. Dando todos os indícios que vai foldar, né? Isso pode ser um hotel. E se ele não viu as cartas e entrar na mão agora, é um indício de bastante força. Olha lá, ele nem estava prestando atenção na mão, o dealer que alertou ele. Só tive um call ali. O jogador em posição em relação a mim. Então vamos jogar o pós-flop. O flop apresenta dama 8, dama. Board pareado. Muitas vezes o meu As 9 suited vai ser bom. E também dificilmente eu consigo fazer ele foldar uma mão melhor que a minha se eu apostar aqui. Então eu dou mesa, ele dá mesa atrás. O turn é um 10 de espadas, uma ótima carta, abrindo um flush draw e uma broca para sequência para mim. E aqui eu acho que eu errei a mão, eu deveria ter apostado, já que eu não ia foldar caso ele apostasse. Então é melhor eu tomar a iniciativa para ou inflar o pote caso eu acerte, ou quem sabe blefar o River. Até para cumprir com alguns objetivos também de fazer ele foldar pares baixos, para não acontecer o que aconteceu. No River nós dois demos check, ele apresentou um par de 5, levou a melhor. Uma mão que talvez foldasse caso eu apostasse no turn. Nessa mão, um dos poucos jogadores que estava com stack menor que o meu abriu de posição inicial para 4.500, a blind que ainda estava 2.000. A mesa foi foldando, rodando em fold, até chegar em mim, que com 46.000 fichas, equivalente a 23 big blinds, coloquei todas lá na frente. Eu cobria ele ainda.
Ele não demorou para me dar call, deu snap call. Eu apresentei um 9-9. Fiquei até um pouco preocupado com a velocidade que ele me deu call, mas o showdown não foi dos piores. As dama para um flip e já acerta a trinca no flop, me dando tranquilidade. O 8 armou uma broca para ele, que não veio no river, ainda bem. Puxei o pot com a trinca, puxei as fichas dele e também puxei o bounty. E para vocês verem como é o procedimento, o dealer pega o papelzinho ali do bounty dele. Na verdade, antes faz a contagem de fichas, né? Certifica que o meu stack é maior. Aí pega o papel dele, chama o floor para fazer a anotação do bounty que eu eliminei esse jogador e acrescentar na minha premiação. E aí, vou ganhando ficha, vou ganhando confiança. E aquilo que eu falei para vocês, eu não sofri a reação dos jogadores à minha esquerda, então eu vou dando uma expandida no range. Então mesmo numa posição não tão final assim, eu abri, todos foldaram e eu tinha uma mão bem média assim, 8 e 10 off. Novamente abrindo de posição inicial, 4.000 com as e 10 off. Agora o meu stack estava um pouco mais confortável. O jogador imediatamente à minha esquerda pagou e o blind também completou para nós jogarmos no flop 3-way. Flop traz as dama 3, flop bom para mim, acerto top pair. Dificilmente alguém tem um as melhor que o meu. Minha única preocupação seria um as 3 snipado, mas não tem por que temer isso. Faço a continuation bet de 6.000, tomo o call do jogador à minha esquerda e o big blind folda. Vamos ao turn. Turn é um 5, praticamente uma blank, não muda muita coisa, exceto que abriu o flush draw de espadas. E considerei dar mesa aqui, mas acho que a melhor opção é apostar mesmo. Eu ainda tomo call de algumas damas teimosas e principalmente de ases piores que o meu. Improvável que ele tenha um as melhor que o meu, que as valete, as dama, as e rei teria aumentado no pré-flop. Então faço 16.000, ele dá fold e eu puxo mais esse pote. Novo nível de blind, agora 3.000. Eu subi para 6.000 na mesa que estava mais curta com o rei 10 off. Os jogadores foram foldando até um short stack chovar ali 24.000. Óbvio que eu não vou foldar nada para ele, se tratando de um torneio bounty e ainda estando meio longe da FT. Com o rei 10 off então nem se fala, vamos torcer para ser um flip, chamar nossas cartas. Ele tinha as e dama, acertou a dama, mas eu acertei o meu reizão. E aí no turn 8 ele teve que apelar para a estratégia infalível do poker, né? Levantar na cadeira. Levantou antes da hora, parece que ganha altos, aumenta drasticamente as chances. Coincidência ou não, ele acertou o as. E depois de perder para um as e dama, chegou a hora de ganhar com as e dama, né? Então do small blind, depois de todos foldarem, eu dei o raise de 3x ali. Fiz 9.000 com as e dama. Escolho uma size mais alta, porque se houver um pós-flop eu jogaria fora de posição, né? Versus o big blind. E também eu tomo call de mãos piores. Para minha surpresa, ele não paga nem folda. Ele que era um jogador mais tight, assim, mais passivo. Jogava com ranges bem mais fortes. Me deu um re-raise para 19.000. Causa até um certo desconforto, assim, vindo desse jogador. Mas se tratando de blind war, nessa faixa de stack, menos de 30 blinds, com as e dama não tem muito o que fazer, é uma mão muito forte. Ele pode fazer isso com as valete, com pares tipo 10-10, vala-vala, que ainda assim é um flip. Então coloquei todas, ele me pagou, eu apresento as e dama. E ele tem rei-rei. Ainda assim não era o pior dos cenários, eu tinha 30%, só acertar algum bicudo. Torcida a meu favor, chamando as minhas cartas, tem que dar nós, né? Filmei bem de pertinho. 9 valete e 3 é o flop. Turn dobro 3, agora só o as me salva no river. Tananana. Não foi dessa vez. GG, ele me cobria, me eliminou e pegou meu bounty. Então é isso, guys. Fiz o que deu. Infelizmente acabei caindo na mão de engate aí. Blind War é difícil escapar, né? Com a mão tão forte. Mas ainda consegui coletar alguns bounties e sair empatado desse torneio. Fica o convite para vocês assistirem os outros vídeos. Também baixar o aplicativo WPT Global, se você ainda não baixou, com o código bônus DAN10. Eu sou o player oficial lá agora e os jogadores da minha comunidade vão acompanhar brindes, como eu já sorteei no último vídeo. E os próximos vídeos vocês também verão alguns dos eventos ao vivo que o WPT organiza, que é simplesmente sensacional. Vocês não perdem por esperar, aguardem os próximos vídeos que vão ser, olha, um dos melhores do canal até então. Forte abraço, fique com Deus.